Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô de volta aqui, né, no canal. Passei um tempinho, né, sem postar, porque eu não tava bem, tava dodói. Eu tô labirintite, e aí eu tava na crise da labirintite. E aí o que acontece? A gente fica um pouco impossibilitado, né? Muita tontura, muito enjoo, mas estamos de volta. Então eu vou trazer hoje para vocês sobre suplementações. O que é que eu trago para vocês? A importância de suplementar, né, dentro do espectro autista, principalmente, né, e também fora do espectro autista. Como deve ser feita essa suplementação? Com muita responsabilidade. A gente precisa procurar um médico, fazer exames, acompanhamento, né, não fazer por conta própria. Então, aqui em casa a gente suplementa, né, jornal autista nível 2. Então, a gente faz essa suplementação com um acompanhamento médico. E eu também estou em avaliação, né, para autismo e TDAH. Depois do diagnóstico de João, a gente se percebeu dentro do espectro autista. Claro, a gente buscou muito em estudo, né, em análise. E aí a gente está em avaliação, né, para autismo e TDAH. Claro que esse fechamento, né, e toda essa avaliação compete ao profissional responsável, mas diante de tudo que a gente vê, né, dos comportamentos que são muito característicos, a gente percebe que a gente tem grande chance de estar dentro do espectro, né? E diante disso, eu trato ansiedade de muito tempo, né? Inclusive, há algum tempo, de um tempo para cá, eu venho tratando com medicação, né? E aí eu também faço as minhas suplementações, porque eu tenho uma resposta muito melhor, né? Inclusive em humor, eu tenho mudança de humor, né? Eu tenho alguns comportamentos que têm melhorado com terapias, né? Eu faço terapias há mais de um ano, né? Então, tem me ajudado bastante. Eu faço o tratamento da ansiedade, né? Então, eu também faço as minhas suplementações, né? Faço exames para poder fazer suplementações. Então, eu suplemento a B12, né? Eu fiz exame agora recentemente, minha B12 sempre dá baixa. Primeiro porque eu não faço uso de carne constante, né? Eu já fui vegetariana. Hoje eu não sou vegetariana, né? Eu consumo carne, mas não carne vermelha. Carne vermelha com muito pouca frequência. Eu consumo mais o frango, o peixe, né? As carnes brancas. A vermelha é muito raro. E por isso eu suplemento a B12, né? A minha sempre dá baixa, tem que estar suplementando e tal. Aqui é o cálcio, vitamina D. Aqui é a ômega 3, o suplemento também, né, por conta dos ácidos graxos, e ele traz uma resposta muito boa, inclusive cognitivo. Aqui coenzima Q10. Essa daqui é meu remédio da labirintite, por conta que eu estou em crise ainda, né? Eu melhoro bastante, mas aí eu uso. Isso aqui tudo com orientação médica, né? E aí eu tomo a minha creatina, tá aqui, para me dar o combo do dia e eu conseguir seguir. João, o que é que o João toma? Né, de suplementação. Ele toma as medicações que são passadas pelo médico, né? Que é a Tenta, para ajudar na concentração. Ele toma a quetiapina para ajudar no sono, né? E ele toma de medicação a Depaquim. De suplementação, o que é que o João usa? João usa o acetilcisteína, que ele usa como um suplemento alimentar. João usa o te, deixa eu só dar uma olhada aqui rápido. Esse aqui fui pegar na geladeira. Esse daqui, ele é formulado magnésio treonato, GABA e teanina, tá?
Também tudo aqui é com recomendação médica, tá certo? Além desse, ele usa o ômega 3, tá? Não faço propaganda de marca, porque eu não ganho, né, para fazer a propaganda de marca, mas ele usa o ômega 3, que o ômega 3, inclusive, é orientado, né, para os grandes especialistas orientam o ômega 3, porque ele ajuda muito na questão do cognitivo, né, memória, enfim. Tem vários benefícios, aí vocês pesquisam, né, o benefício do ômega 3, principalmente para o autista. Ajuda também na questão da irritabilidade, a gente sente uma diferença muito grande na agitação. E João também usa o canabidiol, que é um divisor de águas. Divisor de águas, tá? Então, as suplementações são maravilhosas. E outros que a gente usa como coadjuvante, né? Eles não são medicação, eu vou deixar aqui muito claro, não é medicação. Ele ajuda como coadjuvante, um auxiliar. São os blends terapêuticos, tá? Sou eu quem preparo. Claro, a base são os óleos essenciais naturais, 100% natural. Então, eu uso esses óleos, eu preparo, eu comercializo, tá? Esses blends, trabalho com isso. E aí, uso nele, que tem uma resposta maravilhosa. Eu uso também um difusor, né? Ou um aromatizador, que tá ali. Você bota o óleo dentro do aromatizador e assim o cheiro é maravilhoso, acalma, né? Eu falei das suplementações, terminei falando do que eu uso no dia a dia para ele, para dar aquela ajudada, para dar aquela acalmada, assim. A diferença é incrível, a gente vê no comportamento. Eu estou falando aqui para ajudar as mães que têm passado, né? E eu sei que passa pelo que a gente já passou. Lá atrás, né? Porque hoje o João tem 6 anos, a gente enfrentou muitas dificuldades, muita dificuldade. Então, eu estou falando para quê? Aqui para famílias que têm enfrentado a dificuldade que a gente enfrentou lá atrás, o caminho que a gente traçou até chegar hoje, a estabilidade que João tem, né? De poder socializar, de poder conversar, de poder interagir. Claro que a gente precisa entender que com todo esse recurso, com todo o amparato, qual recurso que eu estou falando? Você medicar a criança quando necessário, porque não é todo autista que precisa ser medicado, tá? A gente precisa deixar claro. Isso você vai conversar com o seu médico, né? O médico com você que vai decidir. Então, se você medica seu filho, se você faz as terapias, porque as terapias são fundamentais, né? Ah, mas eu não tenho plano de saúde. E aí, Elisama, como é que eu faço? Me chama no direct, me chama aí no individual, que eu vou te orientar como o caminho que você vai seguir para que você possa conseguir suas terapias, né? O caminho é fácil? Não, não é fácil, não é fácil. O caminho não é fácil. A inclusão não é tão fácil como a gente pensa. É luta, a gente precisa lutar. Mas se você luta, você vai conseguir. Ter fé em Deus, né? Correr atrás, a gente consegue. O meu vida, né? Eu estou iniciando aqui no canal. Então, meu vídeo ainda não tem edição, né? Então, vai assim, do jeito que eu gravo, eu mando. Eu estou melhorando ele aos poucos, mas o meu objetivo aqui, a princípio, é que essa informação chegue para você, para que você seja beneficiado e para que te ajude as famílias, tá? Então, Elisângela, eu tenho um plano de saúde, mas as terapias não é o ideal que meu filho precisa. O que é que eu faço? Me chama aqui no direct que eu vou te orientar o caminho que você deve seguir, porque hoje meu filho tem um aparato de terapia que ele necessita para o suporte dele. Porque inicialmente o plano queria dar quase nada, e quase nada não resolve para uma criança de nível 2 de suporte, né? Então a gente precisa correr atrás, né? E conseguir aquilo que a gente necessita para dar o suporte necessário para os nossos filhos. Hoje, meu filho é bem desenvolvido, ele consegue interagir. Claro que não pode parar as terapias, né? As terapias não pode parar, porque ele pode regredir, ele pode perder as habilidades que ele já conquistou, né? Com muito esforço, porque é muito esforço. A gente precisa levar para as terapias toda semana, né? Ele tem uma grade de terapia, a gente precisa seguir
né, rigorosamente. Então, mas a gente precisa correr atrás para que eles possam ter essa eficácia, né, nas terapias e possam ter respostas. Por quê? Porque a gente quer adultos lá na frente, independentes, né, que tenham autonomias. Por quê? Porque eles não vão ter a gente sempre. Então a gente precisa lutar aqui. E eu sei que às vezes você não sabe que caminho seguir, né? Eu precisei judicializar o plano de saúde. Precisei judicializar, né? E aí, mas a gente pode usar ferramentas, né? Até chegar a esse nível, a gente usa ferramentas. Se não for possível, aí a gente vai, né, para a judicialização. Mas a gente tem meios para correr, para buscar, né, o diálogo, porque o diálogo ele é fundamental e a gente muitas vezes com o diálogo consegue, tá? Com o diálogo consegue. Então me chama aqui, salva esse vídeo, compartilhe, porque vai ajudar muitas famílias, né? Vai ajudar muitas famílias. A gente tem conversado com muitas famílias têm passado muitas dificuldades, né? Então, assim, o nível que meu filho tem chegado, né? E o nível que meu filho era, né? Ele continua com o mesmo nível, mas a independência, a autonomia tem melhorado bastante, né? Então, eu quero que a sua família também viva o que hoje eu estou vivendo, tá? Como eu falei, o caminho é árduo, é difícil, mas a gente consegue, tá? Então, eu passei para vocês aqui o recurso que a gente usa. Eu não peguei, esqueci de pegar, porque eu só ia falar de suplementação, né? A importância da suplementação, é muito importante a gente suplementar. Vocês veem que eu suplemento, né? Eu ainda não sou laudada, eu estou em investigação, né? Não sou laudada ainda, mas a gente precisa suplementar, o autista principalmente precisa suplementar para que tenha essa resposta. A suplementação aliada à terapia. Vou falar aqui também sobre a questão das telas. Eu não tenho expertise como profissional para falar sobre o impacto das telas, mas eu tenho a experiência, né, a prática de mãe, né, o impacto que as telas têm na vida de uma criança autista, né? E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. E como é aqui em casa, né? Porque eu quero falar da prática, o que é que a gente vive aqui e o impacto que a tela tem, né? O impacto que a tela tem. Então, assim, a gente precisa, né, ver aquilo que vai dar certo. Na minha família tem dado certo, pode ser que na sua dê, pode ser que na sua não dê, porque a estratégia que dá na minha pode não dar na sua, mas a gente pode ir trocando experiências, né, porque a gente vai tentando, porque aquilo que é bom a gente tenta, né, não é impositivo, não é impositivo. A gente está aqui para se ajudar, né, coloca aqui no comentário o que é que tem feito, o que é que você tem feito na sua casa que tem lhe ajudado, né? Para que a gente possa ter essa troca e a gente está se ajudando, porque aqui é uma rede de apoio. Eu estou aqui para lembrar para vocês que a nossa rede de apoio é, é muito difícil, né? Pelo menos eu não tenho rede de apoio. É eu e meu esposo. Nós somos a nossa rede de apoio. Então a gente um vai ajustando com o outro e tem famílias que nem isso tem, né? Tem famílias que é só a mulher, é mãe solo e não tem com quem contar. Então aqui é a nossa rede de apoio. A gente vai se ajudando, tá certo? Comentem aqui, dá um like, compartilhe esse vídeo para que a gente possa se ajudar, tá certo? E a gente vai vendo os caminhos, os meios que a gente pode fazer para a gente estar um dando a mão à outra, né? Porque aqui é esperança atípica.